aí galera, aqui é aquele menino do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, mas hoje era pra sair mais um capítulo aí de Baki primeira temporada. Também pensei em trazer a narração de Baki décima temporada, no caso pegando do capítulo 116 até o 118, não. Por aí, alguns desses aí que já formou 3 capítulos. E aí, acabei de desistir, porque a gente vai comentar aqui sobre justamente, no caso, quem teria mais chance de vencer, quem tá com mais chance de vencer, Sukune ou Jack. Por que que eu vou fazer isso? Porque algumas pessoas acharam que eu fui tendencioso, que eu fiquei ali puxando sardinha só pro Jack, porque acharam que eu só foquei que o Sukune tava ferrado e tal, e por consequência vou fazer esse vídeo aqui explicando algumas coisas, porque eu estava falando com base no que eu estava vendo ali no mangá e também lendo, eu não estava inventando, tá? Então, antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, eu tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, no caso, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Então, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos pro que interessa. No caso, pessoal, vocês devem estar sabendo já que a situação de Sukune parece estar ruim, mas também a gente sabe que Jack pode perder, algum dos dois pode perder. E aqui eu vou fazer, no caso, uma análisezinha de tudo que tem ocorrido desde o primeiro encontro com Jack e Sukune até mesmo o final desse encontro, pra gente tentar entender o que tá rolando e se realmente parece que o Sukune tá perdendo ou pode ter uma grande virada aí no termo mais lógico da coisa, sem ter muito roteiro e sem muita coisa avacalhada em si pra poder virar o jogo. Vamos lá. Primeiramente, o Jack em si e o Sukune, eles começaram o primeiro embate antes de entrar na arena subterrânea, onde até mesmo o próprio Tokugawa deu um chilique da poxa. E aí, nesse primeiro embate, a gente vê que Sukune, mais uma vez, ele desdenha do seu oponente. Ele fez isso com todo mundo que ele lutou. Até Yujiro, ele achou que ele era forte o suficiente para bater de frente com Yujiro. Então, Sukune, ele é bem da faixa ali do Ali, né? O Muhammad Ali Jr. Ele tinha essa coisa de orgulho e achar que pode fazer muitas coisas além da conta. Mas ele não conhecia a galera do submundo. E agora está conhecendo. E por conta disso, foi o primeiro erro dele, né? A gente viu ali que ele perdeu um dos seus dedos, e o dedo mínimo, né? Que é um dedo importante para quem é um lutador de sumô. E esse dedo ajuda você a puxar, no caso, a levantar, no caso, o lutador, né? A sua pegada fica mais forte para poder levantar ali para lutar o outro lutador de sumo, pegar o seu Mawashi. E isso já foi prejudicado por uma simples luta tranquila e rápida, porque Sukune desdenhou de Jack, chamou ele de drogado, de viciado, até mesmo que estava desapontado de conhecê-lo. E inclusive, né, acabou dizendo ali que o Jack em si não sabia o que era uma luta e ficou dizendo: você acha que isso é um jogo de futebol, alguma coisa assim? E no fim das contas levou a pior por conta dessa desdém. A gente passa mais pra frente e a gente vê que o próprio Sukune vai entrar em combate com o Jack agora valendo de fato, sem surpresinha, sem nada do tipo. E nesse momento a gente já vê uma mudança clara nos pensamentos do Sukune. O Sukune já começa a dizer que o Jack é algo perigoso, tem uma arma letal que ele pegou de uma criança, de um jovem, de uma mulher e transformou em algo extremamente poderoso, que é, no caso, a mordida. E aí ele começa a explicar mais que se ele ultrapassa a mordida, se ele chega além disso, ele ainda vai ter que lidar com um arsenal de técnicas muito poderosas, que é, no caso, as artes marciais que o próprio Jack possui. Isso aí a gente já vê que teve uma mudança, já ganhou-se um respeito maior pelo Jack ali, pelo Sukune. E aí começa o embate, é aqui onde a gente vai vendo as coisas. Enquanto o Sukune teve o seu dedo tirado por conta da mordida do Jack, a gente tem o Jack, no caso, apenas normal. Ele levou uma tapa forte do Sukune, até mesmo levou uma cabeçada do Sukune, não deu uma posição tão boa para dar uma boa cabeçada e ferrar o braço de Jack, mas mesmo assim, esses dois golpes não tiveram efeitos no Jack. O Jack tá tranquilo. E aí a gente vê essa luta começar, e quando a luta começa, algumas coisas são bem interessantes de se notar. Primeiro, o Jack, ele foca em morder, e uma das coisas que ele faz é justamente morder o trapézio esquerdo. Eu acho que é o esquerdo que ele morde primeiro. Depois que ele morde o trapézio esquerdo, ele também foca em atacar sempre com a mordida assim que o seu oponente tentar chegar em seu rosto.
E assim ele faz, tirando ali o calcanhar do Sukune. Enquanto isso, o Sukune não tinha feito nada de relevante no Jack, o Jack estava normal. Até que nesse momento, ele já ferido, ele pensou em dar um ataque em velocidade altíssima, usando uma técnica do Sumoro antigo, uma preparação para ir bem rápido e assim consegue, superando a velocidade do próprio Jack. E com isso, a gente teve mais uma vez uma demonstração de resistência do Jack. Como é que tá? Foi superior ou não? Com o braço que o Sukune estava com seu trapézio intacto, ele deu um golpe tão forte que fez o Jack cambalear. E por final, ele acabou finalizando ali, dando uma batida no queixo, na mandíbula, para tentar chacoalhar o cérebro de Jack e ali fazer ele cair. O que acontece é que Jack apenas dá uma baixada e o Sukune fica surpreso. Não imaginava que Jack iria manter-se acordado. Pelo que dá a entender, o Sukune queria finalizá-lo o mais rápido possível. Porque naquela altura já estava difícil você não levar a sério o Jack. Porque ele já tinha arrancado pedaços do Sukune, uma parte do músculo dele. Depois a gente vê mais um embate e aí rola novamente a luta. E quando isso acontece, que o Jack tá tranquilo e vai pra cima dele, a gente vê que o Sukune novamente tem seu trapézio, no caso o trapézio direito, arrancado. E quando isso acontece, a gente tem uma explicação bem interessante, porque a gente vê que o Sukune tenta pegar ali, no caso as costas do Jack, para usar sua habilidade mais potente, porque ele tem uma habilidade de força, de pressão muito grande, não é à toa que o cara fez um diamante, então a sua pressão, a sua pegada é extremamente poderosa, então se ele pegou, para ele largar vai ser extremamente difícil, ele tem que estar debilitado de alguma forma. E aí o próprio mangá explica isso, mas anatomicamente falando, realidade aqui, a gente sabe que Baki é bizarro, exagerado, mas ele sempre tende a focar na realidade. O roteiro dele sempre traz alguma coisa que meio que justifica qualquer coisa que o roteiro queira fazer de absurdo. E uma dessas justificativas é justamente o trapézio. O trapézio é responsável por pegar ou forçar ou ajudar, no caso a maior parte da contração muscular para levantar peso, para puxar peso, para levantar algo. Então com esse retirada de trapézio da direita, o próprio Sukune foi interrompido pelo Jack. O Jack ia quase sendo levantado, foi levantado na verdade e ali voltou porque o Sukune estava mais fraco na sua pegada. Ele não tinha força suficiente para levantar o Jack e derrubá-lo, ou até mesmo derrubá-lo ele puxando as suas costelas. Não é que o Jack ele tem uma costela de aço apenas, mas é porque simplesmente o Sukune perdeu o poder nos seus braços estão mais debilitados para pegadas, para puxadas, e ali ferra muito. Tanto isso impacta e muito nos seus golpes, em tudo que ele for fazer na sua luta de mãos vazias ali, só com os punhos, e isso complica. O interessante disso tudo é que a gente acaba vendo que após a situação dada aí, que o Sukune perdeu outra parte, o Sukune acabou caindo por uma sequência de golpes inusitadas do nada do Jack. O roteiro ajudou o Sukune aqui dessa vez. Para mim deveria ter acabado a luta ali, mas temos que levar em conta que estamos falando de Baki, pode ter reviravoltas e pode ter uma explicação para o cara aguentar ficar ali em pé, mesmo que ele esteja sangrando muito. Sempre tem algumas coisas absurdas, o cara tá sangrando e ele aguenta, então a gente tem que relevar isso, não podemos também ser muito cruel com o Sukune em si. Mas em todo esse momento, o único golpe efetivo realmente foi o golpe que o Jack ali cambaleou, mas o Sukune estava com seu braço intacto, trapézio intacto. Então a gente acabou vendo ali que perdeu essa força também. Então qualquer outro golpe que viria a acontecer, ter força para poder ferrar o Jack já vai ser mais forçado. Mas a gente tem que botar na cabeça que sim, estamos falando de Baki, mas geralmente Baki não tende a fugir da anatomia, então você tem que se ligar nisso. Baki geralmente leva a anatomia em conta também na hora das suas lutas. E aí, temos aqui alguma informação para o que vai acontecer em seguida? Sim, temos. A gente vê um flashback que é com relação ao lutador de sumo mais poderoso, o cara que lutava sumo antigo, que ele criou na sua mente, que o Sukune criou, e o próprio Sukune fala que aquilo era muito poderoso, ele lutava, ele aguentava a pressão, e aí explica por que o Sukune, quando tá preparado, quando tá focado, aguenta os golpes do Jack. O Jack percebe, pá, o cara tá aguentando minha lapada. E isso é importante porque quando o Jack faz isso com ele e ele aguenta, a gente tem que lembrar que Yujiro, Jack, Baki, Doppo, Musashi,
todo o elenco de Bach é assim. Quando o cara tá focado, musculatura bem firme, pé firme, ele vai aguentar a pancada. Isso o Bach fala pra gente no próprio episódio. E o mais importante também, a gente tem o Motobi dizendo que o Jack poderia ter finalizado, poderia ter ali já feito isso com o Sukune, pegado ele de surpresa e derrubado no chão. Então, dava para poder ter feito tudo isso sem morder o Sukune. Então a gente retiraria uns 3, 4 capítulos de tudo que a gente viu e só veria o Sukune caindo se o Jack quisesse. E isso não aconteceu. Depois a gente tem aí mais informações com relação a o poder do Jack. O que acontece é que o Sukune fala que o Jack, ele é um monstro, assim como que ele criou a fantasia, a imaginação que ele fez para treinar. Porém, ele diz que ele deveria ter imaginado um monstro, um lutador com 2.500 kg de peso, para assim ele treinar com esmagamentos de peso, pressão em seu corpo de 2.500 kg a cada impacto, que foi o que ele treinou com sua imaginação. O que a gente pode tirar tudo disso, tirando disso aí, eu não vou colocar aqui aquele pensamento do que, não, mas Itagaki, ele é um cara muito nacionalista, então o japonês tem que ganhar acima de tudo. Não vou focar naquele negócio de, não, porque é fanboy, eu não tenho... Não é isso. Depois de tudo que eu falei aqui, você nota que eu só falo do Sukune. Eu não tenho argumentação para falar do Jack. O Jack pode ser derrotado porque tudo que feriu o Jack não pode feri-lo agora, porque o Sukune foi detonado na sua trapézio, ele perdeu mais força no braço. A única coisa que eu posso teorizar e não afirmar, já que isso não foi mostrado ainda, é que o Sukune, com seus pisões de chutes, ele pode vir a derrotar o Jack com isso. Mas isso teria que ser bem trabalhado, né? Mostrar o Jack ir perdendo, ficando mais fraco aos poucos. E não do nada ele simplesmente dar um chute e o Jack perder ali. Eu creio que esse vídeo foi até um pouco chato de fazer, a forma como eu falei aqui foi chata, porque eu tive que resumir tudo que acontece para vocês verem aí o que se resume essa luta. No fim das contas, sendo sincero, o Sukune não tem como vencer. Não tô levando em questão aqui se eu sou fanboy ou não sei o que. O Sukune não dá para vencer, a não ser que o seu pisão seja mostrado que é um pisão extraordinário. Mostrar uma força extraordinária, ou que o roteiro o ajude, porque o cara perdeu força dos braços, perdeu musculatura, perdeu sangue, perdeu ali toda a velocidade que poderia ter. Então ele perdeu muita coisa, ele tá muito quebrado, tá muito arrebentado para com apenas um golpe derrotar o Jack. Kenny, mas isso seria humilhante pro Sukune, ele é o protagonista dessa saga. Humilhante foi pro Oliver. O Oliver perdeu rapidamente e facilmente para o Sukune por conta de técnica. Mas essa coisa que o Sukune tinha, que era tão especial, isso já acabou. E o fato que mais corrobora para que o Sukune perca é que Kenny, ele tem um Sumoro antigo. O Sumoro antigo vai fazer ele vencer. Não é bem assim, o Sumoro antigo é o Sumor mais um plus, um adicional, você podendo atacar os olhos, atacar a virilha, atacar pontos fracos do ser humano, né? Pontos letais, e podendo usar socos e chutes. E o Sukune chutar e o Sukune socar, a gente já viu que não é tão efetivo assim. Pode deixar o Jack desnorteado, mas não faz ele sangrar, não faz ele se arrebentar. A gente sabe muito bem que muitos personagens tiveram cabeças arrebentadas aqui, pele arrancada do rosto. Se o Jack perder sem nem no mínimo ficar com um grande corte, com um grande sangramento, não faz sentido. Em todas as batalhas do Jack, ele sai retalhado de alguma forma. Perna quebrada, braço quebrado, sem mandíbula, musculatura arrancada, até com o Motobi, que foi uma luta extremamente rápida, a gente teve ali o Jack tendo os 2 tendões do pé cortados para que ele não ficasse em pé, e aí o Motobi lascou ele. Então, no fim das contas, eu não consigo ver o Sukune vencendo. A gente sabe que o Itadagaki pode dar a vitória dele, porque é o arco dele, e também ele é um japonês, não um cara misto que é o Jack. Mas temos que entender que toda a construção dessa parte, dessa luta, é uma construção que só prevalece o Jack. Não dá um mínimo de espaço para o Sukune conseguir vencer. E se vencer, vai ser realmente bem forçado, vai ser uma virada, um plot twist
realmente do nada, onde simplesmente ele vai fazer alguma coisa e o Jack vai vacilar e ele vai perder de uma forma não tão brutal, mas sim perder porque desmaiou ou algo do tipo. Então essas minhas considerações sobre tudo isso que tem acontecendo. Eu posso ter parecido um pouco chato e tal, eu não sei, eu achei que esse vídeo aqui deveria ser feito para que algumas pessoas se lembrem do que tudo que tem acontecido e até mesmo o fato de que Sukune agora vê o Jack como alguém monstruoso, forte, e ele acredita que existem monstros, existem sobre-humanos, humanos além da imaginação, porque ele imaginou e ele não conseguiu chegar no mesmo nível que era o Jack na sua imaginação. Então isso é muito importante, eu espero que ele perca, porque isso vai amadurecer mais ainda o Sukune, melhorar ele. Se o Sukune ganhar aqui, ele ser ridículo, ele até mesmo humilhar, ele até mesmo desdenhar dos oponentes dele, e a gente vai passar pano pra isso, né? Então ele pode continuar sendo assim. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu isso tudo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!